E aí galera, fazendo esse vídeo aqui para falar desse jogo aí que é muito legal na minha opinião, é o The Pitch, The Board Game. Ele é um jogo aí que ele é full cooperativo, né? Então os jogadores eles vão estar escolhendo entre as 4 classes disponíveis. Esse jogo aí tá no Kickstarter, então pode ser que eles adicionem mais coisas, tá? No ponto atual do Kickstarter tem essas 4 classes disponíveis, onde na parte de trás da ficha a gente vai ver quais são as cartas de equipamento ou de skill que cada classe vai ter. Então você já separa ali as cartas e coloca no seu personagem. O personagem ele tem também a questão dos status iniciais, né? Então é vida, comida e munição. Toda vez que você usa arma de fogo, você gasta uma munição. Todo final de turno você gasta uma comida. E sempre que você receber dano, você diminui. Tem essa linha aqui, cara, que é o Psy. Só que na fase atual do jogo, eu não encontrei nada que utilize esse Psy aí. Eles devem acrescentar alguma coisa posteriormente. Na ficha de personagem também dá pra gente ver quantos itens dá pra gente levar no inventário. Então, itens verdes. É, Aqui são as armas e o espaço para colocar armas e equipamentos, né, de defesa aqui, e aqui a parte para colocar as cartas de skill. Aqui embaixo tem o custo que você paga para quando você for comprar algum skill. Para você adquirir essa pontuação, você adquire matando os monstros no jogo. Então, os monstros no jogo ele vem em forma de cartas e essas cartas elas variam o poder delas de mais fraco para o mais forte. Então o A é o mais fraco e o D é os monstros mais fortes. Então voltando lá na questão dos valores de pontos necessários para comprar skill. Então as cartas com monstros nível A dá 1 ponto, aqui dá 2, aqui dá 3, aqui dá 4. Então para cada monstro que você pegar, você vai juntando aí numa das fases do jogo, que é a fase especial, você pode usar alguma habilidade especial, algum item especial ou mesmo comprar alguma skill nessa fase aí. O jogo então ele vem com as cartas de salas, né, iniciais do andar 1 e as cartas de sala do restante dos andares. O objetivo do jogo é chegar até o andar 5, tá? Então chegando no andar 5 e matando o Lord of the Pit, o time vence, tá? Então o objetivo inicial é esse. Nós temos nas cartas de sala, deixa eu mostrar um aqui para vocês verem. Na carta de sala a gente vai ter o nome, né, da ROM. A gente vai ter quais tipos de inimigos vão ter. Então vão ter 3 inimigos nível A. E depois de matar os inimigos, se você ficar na sala, uma das salas do jogo é a fase de lutear. Então os jogadores que estão na sala vão lutear esses itens aqui. Um A, um B, 3B e 2A. Então os baralhos de itens eles ficam aqui do lado e também variam a força dos itens de A para D, do mais fraco para o mais forte, tá? É, Na carta de rum a gente tem alguma habilidade não, né? Alguma função da sala, igual aqui é uma habilidade de criar algo. Então você joga a sua skill em forage, que seria, deixa eu ver aqui quem tem forage. Acho que o médico tem forage, o engenheiro tem forage, pera aí. Ah não, skill é aqui, pô. Engineering, Lockpick, Computer. Quem tem forage? É uma carta de skill, forage. Será que é médico? Forage aqui. Então o médico ele tem um de forage. Então você aqui nessa sala aqui você vai rolar os dados vermelhos. É, a quantidade de pontuação que você tem em forage e para cada 6 hits você vai ganhar uma carta de item do deck B. Então tem que ter muito forage para conseguir. Com um só de forage acho que não dá não. Forage. É.
E aqui é a quantidade de vezes que dá para poder usar essa habilidade da sala. Então, algumas salas têm duas, três. É, no jogo a gente ainda tem a questão do posicionamento, né, dos jogadores que vão estar na sala. Isso aqui vai variar duas coisas. Uma é a prioridade que o monstro tem de ataque, por exemplo, todo monstro ele tem uma prioridade em um espaço. Então aqui o jogador que tiver no 3 vai ser o monstro que vai ser o personagem que esse monstro vai atacar. Caso não tiver nenhum jogador aqui, ele vai ter prioridade do lado esquerdo. Então, se ele for atacar o 2 e não tiver, ele vai aqui. Isso pode interferir na questão de, vamos supor, 3 players na sala. Para saber qual personagem o monstro vai atacar. Agora, se tiver um jogador na sala, o monstro vai atacar quem estiver lá dentro. A gente tem ainda a questão da porta trancada, né? Igual, por exemplo, essa porta aqui, ela está trancada e para destrancar ela, a gente vê o nível do andar que a gente está e soma mais isso aqui. Então, a gente tem que ter 4 sucessos em um teste, se eu não me engano, de finesse, se eu não me engano. Então você soma o finesse você soma o finesse e joga os dados e você tem que tirar 4, no caso aqui do primeiro andar, 4 ou mais, que são esses dados aqui, ó. Então os dados eles têm o lado duplo, né, que 2, o lado de um resultado e o lado com resultado 0, nada. Então tem que tirar no mínimo 4 resultados ali para conseguir abrir a porta. Abrindo a porta, os jogadores podem entrar. Só que antes de entrar na sala, a gente tem que ir no corredor, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, né, que eram duas coisas aqui desses espaços, que uma era a prioridade do monstro, a outra é quem vai ser o primeiro jogador do próximo turno, né, na próxima rodada. Então, por exemplo, o jogador que estiver dentro de uma sala em um espaço mais próximo do início, ele vai ser o primeiro. Vamos supor que tem um jogador aqui nesse espaço 1 e tenha um outro jogador aqui no espaço 1. O jogador que está no espaço 1 da sala tem prioridade em quem está no corredor. Então aqui é o primeiro, aqui vai ser o segundo. Tá? Se tivesse um jogador aqui, ele seria o terceiro. Então funciona mais ou menos assim a ordem do próximo turno. Então no final dos turnos a gente sempre vai mudar a ordem aqui desses tokens, tá? Para saber aí quem vai ser o primeiro e o segundo na próxima rodada. Nós temos ainda os X-Decks, esses decks que tem o X são itens especiais ou monstros especiais que o jogo vai pedir para poder a gente summonar. Então o próprio jogo aí com as cartas vai falar para a gente pegar essas cartas aqui. E as cartas de skill, onde a gente vai melhorar o nosso level de skills. Então, algumas skills já começam com level 1 e a gente pode ir pegando skills level 3, né? Até level 3, né? Que pra gente pegar essas cartas, a gente paga uma quantidade de pontos que tá falando aqui embaixo. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente... aqui tem os monstros que podem aparecer, o espaço que os monstros podem aparecer no jogo. Então, por exemplo, sempre vai ter um monstro aqui. O tipo de monstro que vai ter que vai depender do andar que você está. Igual, por exemplo, se estiver no andar 1, vai ser monstro do deck A e assim sucessivamente. Se estiver no andar 4, vão ser monstros do deck D. Então nesse espaço, no final da fase de monstros, sempre vai ter um monstro aqui. Dependendo da quantidade de jogadores que estiverem no corredor,
a gente vai adicionar dados para poder jogar e saber se o monstro se move ou não. Então a gente sempre vai jogar um dado do monstro e vai ver quantos personagens estão no corredor e a gente soma esses dados. Então a gente vai lá e joga os dados, a quantidade de sucesso que saiu aqui, no caso foram 4, vai ser a quantidade de movimentos que os monstros vão andar. Então, por exemplo, esse aqui vai andar 4 vezes um movimento, que só tem um aqui. Então ele vai andar 1, 2, 3, 4. Se o monstro tiver 0 movimento, ele anda uma vez. Agora vamos supor, se tivesse essa situação aqui, a gente iria rolar os 3 dados e andariam 5. Então esse aqui vai andar 1, esse aqui vai andar 1, opa, então já andaram 2, 3, 4, 5. Se tivessem 3 monstros aqui, como que iria funcionar? Vamos lá. Se tivesse 3 monstros aqui, a gente rolaria os dados. Aqui deu 3, então esse monstro anda 1, esse anda 1 e esse anda 1. Então funciona mais ou menos assim esse negócio desse corredor. Quando o monstro ele chega no espaço release, a gente vai jogar um dado D6 e vai ver em qual corredor que esse monstro vai summonar. Se sair um 6 igual saiu ali, o monstro ele não vai para lugar nenhum, a gente descarta. Se ele saiu 1, ele vai aparecer no corredor 1, 2, corredor 2 e assim sucessivamente. Apareceu 6, ele sai do jogo e vai para a pilha de descarte, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar. O jogador os jogadores eles vão abrir nos corredores, abrindo nas salas, então os jogadores não são obrigados a abrir todas as salas, eles podem vir direto aqui e já sair no andar. O jogador primeiro a chegar aqui, todos os outros jogadores têm só mais um turno e o andar encerra, tá? Nós temos também essas cartas aqui, ó, que essas cartas elas têm 3 tipos de cartas que podem sair. As cartas que beneficiam os jogadores no andar, as cartas laranjas que prejudicam o jogador no andar e as cartas do solzinho, que não acontece nada. Cadê? Deixa eu arrumar um solzinho aqui. Olha o solzinho ali. E o solzinho, que não acontece nada. Nem coisa positiva e nem coisa negativa. Então, todo andar sempre vai ter uma carta aqui. A gente puxa essa carta, coloca aqui e os jogadores vai ter aquela influência por todo o andar. Passou de andar, puxa mais um e bota e faz o setup aí do próximo andar, tá? O jogo ainda tem os seus dados, né? Então, os dados de defesa, os dados de ataque e os dados de destino. Como funciona a questão dos dados? Quando você for atacar um monstro, deixa eu pegar aqui os itens aqui, quer ver? Os verdes são itens para ficar na bag, para usar. Aqui são armas. E aqui uma armadura. Então quando a gente for atacar um monstro, o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar uma cartinha aqui também para poder mostrar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que decidir qual arma a gente vai atacar. Se a gente usar uma arma de fogo, a gente vai gastar um de munição. Se usar uma arma melee, você vai economizar munição. Então, por exemplo, a gente vai atacar usando o dado vermelho e o dado azul. Então, o dado de ataque e o dado de destino. Então, naturalmente, ele tem um dado vermelho e um dado azul. Dependendo da arma que a gente for usar, eu quero atirar. Então, adiciona mais 2 dados vermelhos e mais um dado azul. Então, teriam 3 dados vermelhos e 2 dados azuis para poder atacar. Ok. A gente faz essa jogada de dados. E, no caso, ele conseguiu 3 hits e um número 7 e um número 1. Aí a gente vai aqui na
ficha, né, de destino e olha de acordo com o número. Com o número 1 não acontece nada, já com o 7 a gente converte um dado que deu miss para um hit, tá? Então a gente chega aqui nesse dado aqui e coloca um hit. Então ao invés de 3 hits, a gente deu 4 hits no monstro. Ok, fechou. Então agora a gente vai no monstro e vai ver quanto ele tem de dados de defesa. Então ele tem um dado de defesa. A gente pega o dado verde e joga. Ok, ele não defendeu nenhum hit. Então ele recebeu 4 danos. O monstro, ele... o monstro, ele aí... não, isso aqui é para atacar. O monstro, ele tem 6 de vida. Então a gente pega os tokens, representando 4 danos, e coloca no monstro. Então isso quer dizer que o monstro não morreu e o monstro vai atacar o personagem depois. Então o monstro, ele tem 3 dados vermelhos e 3 dados azuis. Então a gente rola os dados dele. Então ele tem 3 hits, é um 8, um 5 e um 8. A gente vai na ficha de destino do monstro e vê quais são os números mesmo, eu esqueci. 2, 8 e um 5. Tá? O 8, ele vai ignorar dois escudos que eu tirar no dado, né, de arma. E o 5, ele vai converter um miss em um hit. Que bosta. Vamos ver se ele deu algum miss. Deu miss aqui, ó. Então converteu. Então ele me deu 4 hits, tá? Agora a gente vai ver quantos pontos a gente tem de defesa. Então a gente tem um dado verde aqui e um dado verde aqui. Lembrando que o monstro, ele vai tirar 2 escudos meus ali, que ele... A gente vai lá e esse monstro é forte. Então ele anulou aqui o meu shield. Por que eu joguei o dado? Porque poderia vir, por exemplo, esse resultado aqui, ó, que são 2 escudos. Então se tivesse 2 escudos nos 2 dados, eu iria defender pelo menos 2. Então o monstro, ele me tirou 4 pontos de vida. Então eu venho aqui no life e reduzo. 1, 2, 3, 4. Ok, perdi 4 pontos de vida, está marcado na ficha e vida que segue, tá? Lembrando, os personagens, eles podem ter algumas skills que ajudam em batalhas ou podem ter algumas habilidades que ajudam em batalhas. Por exemplo, aqui o Marine, aqui, ele tem uma habilidade que ajuda em batalha e ele tem também uma skill que ajuda na hora do porradão, tá? Então a batalha funciona mais ou menos assim. Se o monstro, ele for derrotado, o personagem que derrotou o monstro leva a carta dele como troféu para ele, onde ele pode utilizar essa carta de 2 maneiras. Ele pode utilizar essa carta para comprar novas cartas de skill. Então lembrando lá, para cada carta que ele tem de nível A vale 1 ponto. Para cada carta que ele tem de nível D vale 4 pontos. Então ele vai acumulando essas cartas e ele faz um upgrade na skill aí que ele quiser. Ele pode também usar essa carta para poder fazer algum recipe. Os recipes, eles vêm em forma de itens. Por exemplo, vou pegar um recipe aqui. Vou pegar um recipe aqui, ó, tá escrito recipe em cima. Então esse monstro aqui, ele me dá 3 bolinhas. São 3 tipos de materiais que os monstros podem se tornar. A bolinha acredito que é orgânico, o triângulo acredito que é inorgânico e o X acredito que é alguma coisa tecnológica, sei lá. Enfim, com esse rato aqui, que dá 3 bolinhas, eu poderia fazer esse sanduíche aqui, que precisa somente de 3 bolinhas. Só que para mim fazer o sanduíche, eu tenho que ter um Engineering 3, no mínimo, que seria... No caso desse personagem só tem Engineering 2, ele não conseguiria fazer esse sanduíche,
Aí, precisa de Engineering 3. Então, para poder fazer isso, a gente tem que estar em uma sala que tem a habilidade para poder fazer esse recipe, tá? Se a gente for fazer o item, igual o cara adquiriu o recipe, ele vai fazer uma jogada com os dados, precisando tirar os sucessos necessários da sala, né, da habilidade da sala, e se ele não conseguir os sucessos necessários, ele ele perde os itens que ele usou, né? Então ele perderia essa carta, só que ele não perde o recipe, ele pode tentar fazer depois, e perde também a função da sala, tá? Que usou ela, tentou fazer o sanduíche, não conseguiu. Queimou, sei lá, alguma coisa. Acredito que seja só, cara. O jogo ele ainda tem esses tokens aqui, né? Que é os tokens de dano, os tokens que você vai utilizar para colocar aqui em cima e falar que você utilizou a função da sala. Os tokens de status negativo, né? Então, para ver aí o que cada status negativo faz, tá aqui na fichinha aqui, quer ver? Tá aqui, ó. Então aí tem o cara que está em chamas, doente, com poison, radiação, tonto, inconsciente. Deixa eu ver o que mais. Então só ler ali na fichinha ali. O fluxo do turno vai ser a fase dos jogadores, onde na fase dos jogadores eles podem ter todas essas opções. Lembrando que se ele engajar com o monstro, o turno dele acaba na hora, tá? Então, na fase de movimento, como funciona mais ou menos o jogo? No início do jogo, todos os jogadores eles jogam um dado para saber que é a sequência que quem vai ser primeiro, quem vai ser o último. Ok. Depois que os jogadores saberem quem vai ser o primeiro, quem vai ser o último, o jogador que for primeiro ali, ele vai desbloquear um corredor. Então aí o jogador ali que desbloqueou o corredor vai decidir qual o espaço que ele vai querer ficar e ele vai rolar um dado. Então se ele rolar de 2 a 5, vai spawnar um monstro. Tá? A gente vai pegar uma carta ali de acordo com o andar que a gente tiver. E vai spawnar o monstro ali. Se sair o número 1, não vai spawnar monstro nenhum. Se sair o número 2, vão spawnar 2 monstros, tá? Depois aí, se não spawnar monstro nenhum, o jogador ele pode revelar a sala aqui, tá? Então aí vai revelar todos os monstros, tá? Vai revelar os monstros ali da sala e tal. O jogador então ele vai tentar fazer aí a parte de um lock da sala. Se ele não conseguir fazer um lock, o turno dele acaba. Se ele conseguir fazer o lock e entrar na sala, ele abriu a porta, ele vai decidir em qual espaço ele vai ficar, vai entrar na sala e os monstros que estão lá dentro da sala lá, eles vão ser revelados. Vão ser revelados de que maneira? A gente vai olhar aqui, né? Igual aqui vai ter 3 monstros nível A, então a gente vai colocar esses monstros ali em cima da sala e vai jogar um dado para cada monstro que tiver ali. Se sair no resultado, a gente vai olhar aqui o ambush da sala, né? Então a gente joga o dado para cada monstro, se sair um resultado igual ou maior, o monstro ele não se revela, ele fica virado para baixo. Então aqui foi um 5, esse monstro se revela. Para o segundo monstro
for um 5, esse monstro se revela, e por último monstro, um 4, esse monstro se revela. Então os 3 monstros se revelaram. Então esse jogador que entrou, ele pode decidir qualquer um desses monstros aqui. O que isso vai influenciar se o monstro ele se revela ou não? Por exemplo, vamos supor que esse aqui é o primeiro player, e só esse monstro aqui se revelou e os outros estão escondidos ali na sala em algum lugar, que ele não sabe onde. Então esse jogador ele vai poder atirar naquele monstro ali, beleza. Não conseguiu matar, então vem o próximo jogador e vai tentar matar ali o monstro também. Então beleza, ele conseguiu matar o monstro. Aí vai vir o terceiro jogador, ele não vai poder atacar os monstros, porque eles estão virados. Então o próximo jogador pode entrar ali e não vai poder fazer nada também. Quando chegar na fase dos monstros, que esses monstros eles vão se revelar. Então os jogadores eles não influenciam nos monstros que estão escondidos. Então os monstros que não se revelam é muito ruim, acaba agarrando aí o turno, né, dos jogadores. Revela os monstros. Se não, quando os jogadores matarem todos os monstros, eles podem fazer a função da sala, que é essa questão aqui que eu expliquei. Não pode haver nenhum monstro na sala. No final de cada turno dos jogadores, eles têm que gastar um de comida ou mais, né? Dependendo aí se tiver alguma, se tirar, né, alguma coisa estranha aqui no dado do destino aqui, por exemplo, se tirar um 6, você vai usar ou uma munição, se estiver usando o range de ataque, ou comida a mais para cada 6 que você tirar no dado. Então, talvez aí você tira uns 3, 6, em vez de usar uma comida, você vai usar 4. Então, aqui nesse dado do destino pode acontecer coisa boa, coisa ruim também, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode explicar. Aqui, deixa eu virar de novo. Para o jogador pegar o loot da sala, ele tem que estar na sala e ele não pode haver nenhum monstro na sala. Todos os monstros morreram, os jogadores que estão na sala vão fazer o loot. Então ali são quatro, 5 itens. Então, por exemplo, vamos supor que o jogador vermelho estivesse aqui no 1, o verde no 2 e o branco no 3. Então, o vermelho pegaria uma carta desse loot aí, ele escolheria o melhor para ele. Aí o verde escolheria, pois ele está no 2. Aí o branco escolheria, aí o vermelho escolheria, o verde escolheria e o branco ficaria sem porra nenhuma, porque ele está no último espaço. Então, ficar o primeiro na sala tem mais vantagem, porque ele vai ter a oportunidade de pegar mais itens na hora do loot, tá? Depois aí que acabar a fase dos jogadores, vai vir a fase dos monstros. Então na fase dos monstros, todos os monstros que estiverem virados, eles vão atacar os jogadores. Então a gente vai olhar a prioridade do lugar, se tiver vários jogadores no mesmo lugar, tá? Depois que os monstros atacarem, vai vir a fase de Special Action. Então se tiver algum item que tem escrito Special Phase, você vai poder usar nessa hora, tá? Ou se tiver alguma habilidade aí que fale Special Phase, vai poder usar nessa hora. Na Special Phase, o jogador pode ainda lutear algum player que tiver morrido no lugar. Pode... Calma aí, deixa eu ver aqui no manual aqui que eu esqueci, cara. Revele, combate... Calma aí que eu vou lembrar do Special Phase agora. Usar o item... dar um item para algum outro jogador e comprar cartas de skill, que eu tinha falado, e lotear algum player que esteja morto.
Uma coisa que eu esqueci de falar também foi isso aqui. Algumas armas, elas têm um barulho que elas fazem. Quer ver? Deixa eu pegar uma arma aqui que faz barulho. Essa aqui, essa granada aqui, por exemplo. Toda arma que faz barulho, ela vai alertar os monstros que estão aqui. Então a gente vai jogar uma quantidade de dados de acordo com o barulho que ela faz e vai andar naquele mesmo esquema lá que eu tinha falado anteriormente, de acordo com os hits que saírem. Ah, esse aqui é um só de barulho que faz. Ah, os monstros não vão andar lá explodindo essa granada, tá? É, acredito que seja só para poder iniciar o game, para poder conhecer um pouco. Caso ficou alguma dúvida aí referente ao jogo, alguma coisa que eu esqueci de abordar, pergunta aí. Espero que eu tenha ajudado quem tem dúvida sobre o jogo, e quem não se inscreveu no canal, chegou aí através desse vídeo, se inscreva para motivar e fazer mais vídeos de outros jogos. E posteriormente, aí, dependendo da aceitação aí desse vídeo aí, eu vou fazer um vídeo aí de um gameplay aí, mais ou menos, para vocês verem como que é, tá? Uma coisa só que eu esqueci de falar, assim, que não é tão relevante, é quando chega no quinto andar, a gente não usa sala não, tá? A gente coloca os monstros, três no primeiro corredor do deck A, três do deck B, três do deck C aqui, e no último andar a gente vai pegar quatro ou cinco monstros daqui e vai colocar lá. O Lord of the Pit vai ficar na quinta sala. Então os jogadores, eles vão usar, né, como ordem de jogo, esses espaços aqui. Os monstros vão ficar dispostos nesses lugares aí. Então é isso aí, agradeço por assistir o vídeo, bom jogo aí pra vocês aí, galera. Falou!